Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 108. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 20 minutos da sexta-feira, 20 de março de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado em 15% e muito preocupado. Está muito preocupado com a sua planilha de despesas, com o custo dos combustíveis e com o impacto da inflação sobre a sua vida. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos falar um pouco sobre o ambiente de negócios internacional, dinâmica de investimentos. Esse é o Petit Invest, espaço de toda sexta-feira, aqui no Petit Jornal. Tudo bem, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza, com S, neto direto, descendente direto de Dom Egas Gomes de Souza. Daniel, orgulhoso descendente do fundador dessa linhagem maravilhosa de Souza. Com S, vamos lá para mais esse episódio, Daniel, esse Petit Invest, o Petit Invest número 106, né, a maneira como a gente sempre começa a sexta-feira, né, para falar sobre os impactos econômicos, enfim, e não tem tido momento mais importante para a gente falar sobre isso, né, afinal de contas a gente está tendo movimentações aí que, claro, são militares, claro que tem uma dimensão na segurança que é muito importante, nas vidas humanas que é muito importante, na estabilidade de uma forma geral, mas que também tem uma dimensão econômica das mais severas, né, das mais importantes. Aliás, falar em economia, Daniel, só quero lembrar que a Insider Store, ela continua com aquelas promoções da Semana do Consumidor, tá? A Semana do Consumidor passou, mas a promoção continua, a oportunidade continua valendo e os descontos continuam chegando a até 50%. Qual é a mágica que você faz? Anote, Daniel, tome nota para você entender como é que você pode chegar a 50% de desconto para ter acesso a toda essa linha diversificada, maravilhosa, né, tecnológica da Insider. Você vai utilizar o link que está na descrição desse episódio. Nesse link, você vai acessar diretamente o cupom do Petit Jornal. Só acessar lá que você já entra na página da Insider Store com o cupom do Petit Jornal ativado e esse cupom se soma aos descontos do site. Então, claro, dependendo do desconto ali, você vai somar os dois e pode chegar até 50%. E aí tem roupa lá para tudo que você possa querer, para trabalhar, para ir para academia, para o happy hour, né? Tudo que você precisa tá lá, não perde essa oportunidade no momento que olhar para a dimensão econômica e, portanto, fazer boas escolhas econômicas é fundamental. Imperdível, gente. Link no descritivo desse episódio. Conheçam a Insider Store, visitem a loja da Insider Store, uma loja que traz, inclusive, uma série de peças para as mais diferentes situações e nessas condições especialíssimas que o Tanguy pontuou há pouco. Daniel Souza, eu queria que a gente começasse o nosso episódio hoje fazendo uma suposição, tentando imaginar um cenário. E aí, só para deixar claro aqui, você que está ouvindo a gente, esse aqui é apenas um cenário possível. E já me soa preocupante o fato dele ser possível. E o fato dele ser minimamente cogitado, que é o barril de dólar, o barril de petróleo, né, o barril de petróleo, batendo $140. A gente não chegou perto desse valor ainda. Agora, era um barril de petróleo que estava na casa dos 70 e pouquinhos, né? Passou um bom tempo na casa dos 70 e pouquinhos. E desde o final de fevereiro, né, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram os ataques contra o Irã, já bateu 100 algumas vezes, né? Bate 100, volta um pouquinho, sobe mais um pouco, recua e tal. E essa semana agora a gente teve ataques, a gente acompanhou isso aqui de perto no Petit Jornal, instalações de produção de energia, tanto do Irã quanto do Catar, e outros países da região estão bastante preocupados com isso também. Eu queria ouvir de você, Daniel, o que acontece com a economia mundial quando a gente fala sobre o petróleo batendo $140, que, de novo, a gente não está tão perto assim ainda, mas dá para imaginar um mundo que chegue a $140 o barril de petróleo. O que você imagina como consequências mais imediatas? O que aconteceria se esse cenário se confirmasse daqui a um tempo? Dá para imaginar, Tanguy, até porque já aconteceu. É claro que a gente está falando aí de um mercado de petróleo que se diversificou muito ao longo dos últimos anos. Produtores importantes ganharam tração fora do Oriente Médio.
Mas, de qualquer maneira, o Oriente Médio é super importante para o mercado de energia global e, na medida em que você começa a ter ali ataques à infraestrutura petrolífera da região, você pode ter uma escalada forte do preço do petróleo nos próximos tempos. Na hipótese do petróleo alcançando $140 o barril, aí a gente está falando de um petróleo que dobrou, dependendo da referência, até mais do que dobrou em relação a um passado não muito distante. Você está diante de um choque de petróleo semelhante ao que nós vivemos, por exemplo, nos anos de 1970. E aí a gente tem, inclusive, alguns padrões históricos que podem ser replicados, porque provavelmente eles se repetiriam. Um primeiro padrão é que o mundo vive um cenário de estagflação, ou seja, você tem a inflação causada pela alta do preço do petróleo, isso aconteceu nos anos 70, aconteceria agora de novo, acompanhada de uma estagnação econômica ou até de uma recessão em alguns países por conta da falta de disponibilidade de energia ou da escassez de energia. Uma outra consequência que aconteceu lá atrás e agora certamente aconteceria de novo, Tanguy, choque de juros. Quer dizer, você teria bancos centrais importantes apertando a política monetária, colocando juros em patamares mais altos, com o objetivo de conter a pressão inflacionária. Outra coisa que aconteceu lá atrás e agora certamente aconteceria de novo. Ganham força produtores fora do Oriente Médio, porque o petróleo mais alto incentiva e viabiliza a exploração em locais onde o custo é mais alto e o Oriente Médio acaba tendo ali uma certa diluição na sua participação no mercado de petróleo, além do incentivo a tecnologias alternativas ao petróleo, como, por exemplo, a questão da eletrificação, dos painéis solares e assim por diante. Lá atrás, nos anos 70, a gente teve pró-álcool, teve hidrelétricas surgindo na esteira de um choque do petróleo. A própria tecnologia nuclear, né, ganhou força, né, para uso civil na década de 1970. Agora, quando você fala sobre os países produtores de petróleo, né, que fora do Oriente Médio vão acabar ganhando força, eu queria que a gente falasse sobre dois em especial. O primeiro deles são os Estados Unidos, que são o maior produtor de petróleo do mundo. E depois eu queria falar sobre a Rússia também, né? Já vou deixar a Rússia guardada aqui para a gente falar sobre ela daqui a pouco. Quando a gente fala sobre os Estados Unidos, Daniel, a gente está falando sobre, mais uma vez, né, o maior produtor de petróleo do mundo. Às vezes a gente esquece disso, mas é uma super potência do ponto de vista energético e que não é um país monolítico, né? Como, aliás, nenhum país costuma ser. Ou seja, você pode ter com a alta do petróleo um cenário muito ruim para a população. O combustível vai se tornar mais caro, você vai ter inflação, né? Esse aumento ele fatalmente será repassado para o consumidor. Agora, você vai ter o setor petrolífero americano nadando em dinheiro, né? Porque você tem uma alta no preço de petróleo que é causado por uma guerra no Oriente Médio, mas que pressiona para cima também o preço daquilo que que o setor produtivo de petróleo americano comercializa. Não é exatamente um cenário que as pessoas vão chorar muito, né, Daniel? O pessoal que está envolvido com esse setor nos Estados Unidos, a despeito da inflação que isso pode gerar no país como um todo. Pois é, Tanguy, quando a gente pensa no caso dos Estados Unidos em particular, é claro que o setor de petróleo dos Estados Unidos tende a ser bastante beneficiado e também tende a ter ali algum impacto sobre a balança comercial americana. Entretanto, o PIB dos Estados Unidos é grande demais e, consequentemente, o setor de energia ele acaba estando diluído. Uma coisa é você falar de um país que tem no setor de petróleo e gás 60% do seu PIB, 70% do seu PIB. Não é o caso dos Estados Unidos. O setor de petróleo e gás nos Estados Unidos ele é muito pequeno perto do PIB americano em comparação com o que acontece em outros grandes exportadores. Consequentemente, me parece que o dano à economia americana que a inflação é capaz de causar, que juros mais altos são capazes de causar, tende a ser maior do que os benefícios proporcionados pelo setor de petróleo. O governo americano sabe disso. Tanto sabe que tem até relaxado sanções como forma de tentar aumentar a oferta. O governo americano tem tentado buscar alternativas para que a oferta de energia no planeta se amplie. Se o governo americano achasse que era mais benéfico do que maléfico para a economia americana, deixava rolar, deixava rolar o choque do petróleo, a escalada do petróleo, e o governo americano sabe que não é bem assim, e sabe corretamente que não é bem assim.
É óbvio que o setor de energia, as petroleiras americanas vão ter lucros maiores, vão distribuir dividendos maiores, e isso acaba tendo algum impacto positivo sobre os Estados Unidos, mas os malefícios e a desorganização causada pelo aumento do custo da energia tende a ser mais relevante. Então são benefícios privados, né, mas malefícios para a sociedade como um todo, para a economia como um todo, inclusive, né, quando a gente fala sobre a própria popularidade de Donald Trump. Outro país, Daniel, que era o segundo que eu queria abordar aqui, é a Rússia, né, uma enorme produtora de energia também, um país que passou a ter que enfrentar, né, ao longo dos últimos tempos as sanções. Claro que a Rússia encontrou alternativas, né, para conseguir vender tanto seu petróleo quanto seu gás natural, mas é menos confortável do que era antes. Agora, quando você tem uma ameaça como essa, né, se a gente chega, por exemplo, num cenário de $140 o barril de petróleo, a Rússia vai rachar de ganhar dinheiro e, naturalmente, você vai ter um monte de país que vai falar assim, olha, eu não estou confortável de comprar petróleo da Rússia, né? Mas, às vezes, a gente faz coisas sem estar confortável, né? Às vezes tem que fazer. Ucrânia, sinto muito aí, legal, foi ótimo que nós vivemos, né? Desde 2022 estamos juntos aí, a gente se junta para falar mal da Rússia, né? 4 anos e tal. Mas eu tô achando que comprar petróleo, energia, o gás natural da Rússia que seja, nesse momento passa a soar como uma alternativa que não é tão ruim assim. Num cenário de barril de petróleo a 140, Daniel, me parece que essas resistências elas começam a cair. Donald Trump Vladimir Putin tem a possibilidade de não negociar mais a Ucrânia, volta a se fortalecer muito do ponto de vista político e economicamente também, né? É verdade, Tanguy. A Rússia é diferente do caso dos Estados Unidos. Você tem ali exportações, né, de energia, chegam a representar em alguns momentos 70%, pouco mais de 70% das exportações russas e mais de metade das receitas do Estado russo. Além de toda a dimensão geopolítica também, né? E existe a possibilidade da Rússia, dentro de um contexto como esse, romper isolamento, voltar a ter ali um pouco mais de participação e conexão econômica mundo afora. A Rússia tende a ser muito mais beneficiada do que prejudicada por um momento como esse, onde você acaba tendo uma explosão do preço do petróleo. Aliás, a Rússia já está sendo beneficiada, já está sendo impactada mais positivamente do que negativamente. O caso russo me parece bem diferente, completamente diferente do caso dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos produzam mais petróleo até do que a própria Rússia. E aí, Daniel, eu queria trazer essa discussão para o Brasil. O que você consegue imaginar como impactos que o Brasil teria, né, em algumas semanas ou alguns meses depois que, eventualmente, mais uma vez, aqui é uma hipótese, do petróleo bater 140? Mais uma vez, é uma hipótese que não está tão próxima assim, mas ela não é impossível. Como é que o Brasil sentiria isso? Como é que os brasileiros sentiriam isso? O que você acha, para onde você acha que o Brasil deveria olhar num cenário como esse? Num cenário como esse, Tanguy, o Brasil está mais para Estados Unidos do que para a Rússia. Ou seja, você tende a ter ali um impacto positivo na Petrobras, você tende a ter um impacto positivo no setor de petróleo nacional, tende a ter um impacto positivo na balança comercial brasileira. Mas o impacto inflacionário do aumento do preço dos combustíveis é realmente muito negativo para a economia nacional. Afinal, o Brasil tem um modal de transportes muito dependente dos caminhões, muito dependente do diesel. Você já está tendo ali uma inquietação de caminhoneiros no Brasil com a alta do preço do diesel por aqui. A desorganização da economia brasileira, ela tende a ser muito mais forte do que impactos positivos sobre o setor de petróleo. A Petrobras com lucros maiores pode repassar mais recursos para o governo? Pode ter ali realmente efeitos nesse sentido. Mas o impacto sobre o Brasil tende a ser muito mais negativo do que positivo, é muito mais preocupante para nós do que uma boa notícia olhar essa escalada do preço do petróleo a patamares tão elevados. E a gente consegue imaginar, então, no Brasil também alta de juros, né? Imagina, para conter a inflação. A inflação ela deve afetar muito a economia brasileira. Isso tende a se refletir também com um crescimento mais frágil, né? Que já não é um ponto que o Brasil tenha conseguido crescer muito nos últimos tempos. Dá para imaginar, então, um crescimento ainda mais frágil, talvez recessão, ou você acha demais? Dá para imaginar sim, Tanguy, com petróleo a $140, dá para imaginar. Aliás, nessa semana nós já tivemos um Banco Central reduzindo menos o juro do que reduziria se não tivesse acontecido essa escalada do petróleo. Portanto, hoje o juro já está mais alto do que estaria se o petróleo não tivesse escalado. Eventualmente, o Banco Central pode ser obrigado
a interromper novas reduções da taxa de juros ou, eventualmente, até voltar a aumentar, mas, na melhor das hipóteses, o juro vai cair mais devagar, o que significa que o juro será mais alto do que seria se isso não tivesse acontecido. O impacto sobre o Brasil é pesado, esse juro realmente no patamar onde está, associado a uma inflação mais forte, pode, eventualmente, jogar o Brasil para o campo negativo dentro de um contexto onde o petróleo atinge $140. Vai ser um Deus nos acuda, porque a inflação vai bater forte, os brasileiros são absolutamente intolerantes com a inflação, ainda bem. Você vai ter aí toda uma cadeia de transportes e segmentos que são muito articulados e muito organizados protestando. A tendência é que, no caso do Brasil, você tem efeitos muito mais negativos que positivos. Lembrando sempre que aqui a gente está trabalhando com a hipótese de um petróleo alcançando ali $140 o barril, o que não é algo impossível de se imaginar quando a gente olha para o contexto geopolítico do Oriente Médio. E você comparou Brasil e Estados Unidos, né? A gente está falando sobre 2 países em ano de eleição, né? Você tem a eleição parlamentar nos Estados Unidos, né? Que renova toda a Câmara dos Deputados. Inflação mexe sempre com a popularidade do governo, ainda mais quando a gente fala sobre os Estados Unidos, que foram eles que iniciaram essa guerra. E no Brasil também. No Brasil tem eleição para presidente, né? Presidentes e governadores. E a gente também tem um impacto muito grande na popularidade do governo. Ah, mas o governo não fez nada. Não importa. A vida da pessoa piora, a vida da pessoa, né, o poder de compra piora, e ela vai depositar isso no governo também. Então, são variáveis que mexem muito com o horizonte político e econômico do Brasil, por isso que é importante a gente analisar, a gente está próximo do que está acontecendo, e aqui no Petit Jornal a gente tem feito isso todos os dias para tentar imaginar o que a gente pode esperar lá na frente. Daniel Souza, esse é o nosso último episódio da semana. Se nada de muito diferente acontecer, a princípio, né, o nosso último episódio, na segunda-feira de manhã, a gente volta com mais um bate-papo. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.